Seja muito bem-vindo para mais um Avin Hour. Dessa vez temos dois convidados novos aqui. Está aqui comigo Vinícius Rossiti, o nosso querido Phelps. Vini, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luquinhas. Maravilha. E aqui hoje temos um convidado de peso. Ele que é economista-chefe na Avenue, Will Castro. Seja muito bem-vindo, Will. Muito obrigado, prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo seu tempo. Maravilha. Hoje a gente vai ter um papo de peso aqui, a gente vai falar um pouco da Avenue como um todo, vai falar um pouco de cenário macro e político, econômico também, que é um assunto que está bem em voga, a gente tem discutido bastante isso aqui dentro. Mas antes disso, Will, eu queria que você contasse pra gente quem é Will Castro e um pouquinho dessa sua trajetória até você se tornar essa figura super importante dentro da Avenue. Bom, obrigado aí pela oportunidade, super importante, eu deixo para vocês. Cara, a carreira começou há uns 20 anos atrás, né? Nisso a gente vê que a gente está ficando velho, não é só os cabelos brancos, né? Mas há 20 anos, mais ou menos isso, 2004, eu comecei como estagiário numa corretora em Porto Alegre chamada Sólidos, passando por back-office e tudo, né? Tudo que um estagiário deve passar, né? E foi uma baita escola para mim, sobre desde como é que funciona mesmo o dia a dia de investimentos, até mesmo, de fato, a parte analítica, que foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu sou economista de formação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sempre falo, eu sou gaúcho, gremista, uma forma de me apresentar. Gremista, vamos encerrar o podcast aqui, então. Exato. Pô, o Will veio só para isso. A gente trouxe ele lá dos Estados Unidos só para isso, mas brincadeira. E aí, assim, ao longo de, 20 anos, né, passei pela Solis, passei por banco, uma empresa de M&A, desculpa, é um banco de investimento M&A, banco Alfa, na parte de análise de crédito. Fui sócio e fiquei 6 anos na XP, desde lá do início, os primórdios da XP em 2008 até 2014. Fui morar fora, voltei, comecei a montar uma gestora com um time em Vitória, até que surgiu a Avenue na minha vida em 2018. O Roberto Lee, que é o CEO e fundador, que já fundou a Clear, a WinTrade, ele fez parte também. Ele viu que existia uma demanda que não era atendida no Brasil, que as pessoas estavam saindo dos bancos e investindo em outras plataformas de investimento, mas que faltava produto, né, para você conseguir diversificar de fato. E que uma das alternativas, ou que talvez a saída para essa falta de produto, seria buscar produto fora do Brasil e internacionalizar. Da mesma forma que grandes famílias, o Safra, Lehman, Jorge Paulo Lehman e outras grandes famílias brasileiras já investem fora há muito tempo, né? O Private, o Wealth já investiam. Perfeito. Por que talvez a alta renda ou o investidor de varejo não acessava? Não porque ele não tinha vontade, mas porque não tinha produto, porque não tinha uma oferta destinada para isso. Exato. E aí, com isso na cabeça, com essa ideia, em 2019, depois de ficar um ano na garagem, digamos assim, construindo, né? A gente lança, quando digo mais gente, obviamente, né? O time naquela época já tinha 20, 30 pessoas, eu acho, ou talvez mais. A gente lança a Avenue em 2019 e de lá para cá foi uma história bem legal, bastante interessante, muito trabalho, né? A gente correndo bastante, mas a gente sai de 0 para 750 mil clientes, a gente sai de 0 para 3 bilhões e meio de dólares sob custódia. Essencialmente só de investidores brasileiros que querem ter uma parcela do seu capital alocado nos Estados Unidos. Cara, super legal. Acho que a gente já escutei você comentando em alguns momentos também, em outros podcasts, outros vídeos, que hoje o brasileiro tem grande parte do capital já dolarizado, só que ele não enxerga isso. Exato. Até o cafezinho que a gente compra ali, ele é negociado em dólar na bolsa. Então, Exato. Poxa, ter essa proteção de capital é super importante. É engraçado que eu voltei de intercâmbio dos Estados Unidos em 2019 e eu voltei de lá querendo, poxa, eu acho que eu quero investir o meu dinheiro nos Estados Unidos. E justamente foi quando vocês estavam nascendo, e naquela época, ainda por muito desconhecimento, não fazia a menor ideia de como fazer, e eu não tinha acesso nenhum. E hoje, poxa, é tão fácil, você abre uma conta em um dia na Avenue, no dia seguinte já está aberto, você já consegue investir. Então essa acessibilidade para o brasileiro realmente está muito forte. E vocês têm feito um trabalho fenomenal nisso, eu acho muito legal. Não, legal. O objetivo da Avenue sempre foi esse, criar essa avenida de acesso, pavimentar a categoria, né? O investimento no exterior sempre existiu, tá? Tinha uma agência do Banco do Brasil lá em Miami desde a década de 70. Agora, em grande escala e acesso para todo mundo, nem tanto. E o que quando eu falo acesso, né? Se você quisesse investir no exterior, você poderia achar um doleiro no Uruguai ou mandar um dinheiro para cá ou para lá. É verdade. Sempre teve algum jeito, né? Mas
um jeito que normalmente não era acessível ou que era difícil para a pessoa que está lá, sei lá, no Bradescão, no Itaú, na Caixa Federal, é tirar uma parcela do seu patrimônio para mandar para uma empresa fora. Isso começa a gerar uma angústia na pessoa, né? De sair da onde ela conhece, daquele terreno de confortável dela. Então, o que a gente fez? A gente colocou de pé uma empresa americana, porque a gente está nos Estados Unidos, regulado pelo regulador americano, mas com uma experiência essencialmente brasileira. Então, você baixa o aplicativo, você tira foto da tua CNH, a gente não pergunta qual que é o teu Social Security Number, porque você nem sabe o que é isso, né? Mas a gente pergunta qual que é o seu CPF, qual que é o seu endereço, dá um comprovante de residência onde você mora, que a gente consegue abrir uma conta para você e você consegue fazer seu câmbio e virar sócio do Zuckerberg em 15, 20 minutos. É muito fácil. É legal mesmo. que eu acho que vocês trouxeram também esse pilar, o Lee trouxe também esse pilar da Clear, né? Ele Exato. democratizou bastante o acesso à bolsa ali para o investidor brasileiro numa época que era muito mais difícil. Sempre existiram jeitos, né, de fazer o que a gente já faz hoje, mas com uma complexidade completamente diferente. Exato. E aí parte do meu trabalho, enfim, do resto da Avenue também foi explicar, bom, legal, dá para fazer isso, que bacana, mas por que eu deveria fazer isso? Assim, por que eu devo comprar uma ação nos Estados Unidos? Por que eu devo ter uma parcela do meu capital lá fora? Eu tenho CDI aqui, eu tenho os fundos aqui, tem fundo multimercado, tem isso, tem aquilo. Por que eu deveria ir para fora? Né? Por que internacionalizar? E beleza, uma vez que eu entendi, ok, mas e aonde, né? Tem tanta coisa lá fora, onde é que eu vou investir? Então parte do meu trabalho foi muito isso, assim, falar com a imprensa, falar com o influenciador, falar com as casas de análise, explicar para todo mundo e que todo mundo fale a mesma coisa, ou que todo mundo fale algo semelhante, que é importante, que entenda a importância, para não ser só a Avenue. Eu acho que nisso a gente conseguiu sucesso, porque cada vez mais a gente tem visto BTG, XP, Banco Inter, concorrentes mesmo entrando, e concorrentes de peso, com bons nomes, entrando e realmente consolidando a categoria investimento internacional veio para ficar. E aí vamos competir para tentar ganhar e a gente ter a maior parte do share do mercado. Com certeza. Mas sim, sem dúvida vocês foram os pioneiros ali para de facilidade de acesso. Né? Antes a gente via só as grandes fortunas investindo lá fora e hoje, como eu comentei agora há pouco, é muito mais fácil. Uma coisa que eu queria entender com você, Will, se você sente que existe muita diferença no profissionalismo aqui no Brasil para o americano quando a gente fala dessa questão de, do investimento como um todo, não só do profissional, mas a cabeça de investimentos. Eu diria que sim, eu diria que o mercado americano ele, assim, muito menos tem muito menos assimetria, né? As assimetrias elas são corrigidas muito mais rapidamente, que é um mercado que todo mundo olha, né? Pensa que tem gente do mundo inteiro que investe nos Estados Unidos. Recentemente eu li um livro do Terry Smith, que é que tem um fundo que ele é considerado o Warren Buffett inglês, né? E ele está lá em Londres, o fundo dele é sediado na Inglaterra, tem dinheiro de fundo de pensão junto, mas todos os investimentos, ou grande parte dos investimentos dele são feitos nos Estados Unidos. E da mesma forma, tem gente na Alemanha investindo nos Estados Unidos, né? Gente do Brasil investindo nos Estados Unidos. Então, muito mais gente olha aquele mercado e você tem muito menos... É aquela história da nota de $100. Né? Se você botar uma nota de $100 num lugar que poucas pessoas passam, talvez aquela nota de $100 vai ficar um tempo ali, mas alguém vai passar e vai ver e vai pegar aquela assimetria ali. Mesmo. Agora, bota ali no centro, né, de Tóquio, onde aquele pessoal todo passando, aquela nota de $100 não dura ali muito tempo. Alguém vai ver e vai pegar aquela nota. Então essa é a ideia, assim, o mercado ele é muito mais rápido em corrigir essas assimetrias que eventualmente surgem, muito mais profissional, muito mais amplo, os números são, eu acho até meio covardia às vezes você comparar com o Brasil, né, porque os números são muito diferentes. Né? 100 vezes maior. É muito grande, exato. E da mesma forma que é muito grande, é o maior mercado de renda fixa do mundo, é o maior mercado de renda variável do mundo. Então, assim, tem alternativa realmente para todos os tipos de investidor. E isso é muito legal também. Né? Quando a gente fala em palestra, assim, poxa, o mercado brasileiro, a gente goste ou não, né? Ele representa cerca de 1%, pouco mais de 1% do mercado global. Então, você concentra todos os seus investimentos em 1% daquilo que está disponível hoje para você. Né? E a gente tem e o Brasil assim, é muito grande. Quem teve a oportunidade de viajar a outros países, tipo, eu viajei para a Rússia lá, então você vê o país é grande, às vezes a gente fica meio absorto, e os russos também ficam absortos naquela realidade deles. E às vezes a gente fica também um pouco nessa nossa. A gente atualmente acho que a gente está lá entre a 10ª maior economia, a 9ª, já não lembro mais de cabeça. Mas da mesma forma que a Índia é uma grande economia, a gente não sabe nada da Índia, né? A verdade é que lá fora, às vezes as pessoas não sabem tanto do Brasil.
O que a gente sabe da Índia? Pô, a Índia é uma baita economia, mas a gente não sabe nada da Índia quase, né? O mínimo mesmo. É o mínimo, exato. A própria China, que a gente sabe mais, às vezes, né, fica difícil você ponderar entre ela e os Estados Unidos sendo as duas maiores economias do mundo. É verdade. Exato. Aí muita gente pergunta, pô, William, o que o pessoal acha do Brasil? Eu falei, cara, é aquela coisa, passa, que nem passa notícia aqui da Guatemala, eventualmente, passa, né? Mas... Aconteceu alguma coisa na Guatemala, passa no Jornal Nacional, sei lá. Você passa, você não presta Você atenção. nem absorve aquilo que você está assistindo. É. E não é, assim, não é diminuir o Brasil, gente. É só botar o Brasil em contexto, né? Infelizmente, essa que é a nossa realidade. E aí a gente fica muito absorto na discussão do dia a dia. Alguns absurdos que acontecem a gente acha normal, né? Coisas que geram uma volatilidade imensa na moeda e no nosso patrimônio. A gente acha que isso é normal, quando Somado, não é. né? Exato. Eu sempre cito exemplo em palestras. O Wesley Day é um bom exemplo, óbvio, né? Assim, a bolsa cai 10, o dólar sobe 10, a gente fica 20% mais pobre um dia. Né? E a gente acha que isso é normal. A Liz Truss fez algumas coisas erradas lá na Inglaterra, a Libra caiu 4%, os caras tiraram ela, assim. Ela deixou de ser primeira-ministra, assim, em semanas, né? Então, uma pequena diferença de exato. economia. Cara, é verdade. A gente... Nossa, ainda mais agora nos últimos dias, né? Então, já aproveitando esse gancho, trazendo um pouquinho aqui para cenário, você estava comentando bastante do dólar e tudo mais. A gente está gravando hoje no dia 22 de abril. Semana passada, não só semana passada, nas últimas semanas foram super movimentadas. Semana passada a gente teve falas do presidente do Fed, Jerome Powell, a gente teve falas do presidente do nosso Banco Central, Roberto Campos Neto também, lá nos Estados Unidos, inclusive em Washington, né? E, poxa, eu queria que você desse um panorama geral para o nosso investidor que está assistindo, que pode não ter acompanhado essas movimentações, mas a gente que está no dia a dia viu o nosso mercado de juros balançar bastante. Depois de um 2023 que não foi lá, assim, para quem investiu pensando somente no dólar, né? O dólar não teve uma boa performance em 2023 especificamente, mas eu sempre falo, cara, você não pode olhar só a fotografia, você tem que olhar o filme. Se você olhar o filme, né, eu conheço muito mais gente, assim, todo mundo que compra dólar está sempre insatisfeito pelo preço que pagou. Quando comprou. Passa 2 anos, o cara já, ainda bem que eu comprei. É meio que isso, assim, você sempre vai ficar bravo com o preço que você pagou no dólar. Eu lembro de tá mudando em 2019, ter que comprar dólar, não me organizei, deixei para a última hora, fiquei esperando. Ia ter reforma da Previdência, expectativa, dólar vai voltar para 13,30. Não voltou, na semana aconteceu alguma coisa, eu tive que fazer câmbio a 13,90. Nossa. Me sentindo um idiota. Hoje 13,90 seria hoje, lindo, mas nem né? tanto, né? Exato. Seria lindo, né? Recentemente o que aconteceu foi vários fatores juntos, né? Nos setores, olhando para fora, você teve toda essa mudança na expectativas de juros dos Estados Unidos. No início do ano a gente olhava para 2024 e achava que podia ter 3, 4, a gente falava em 6 cortes de juros ao longo do ano, que a inflação ia ceder, que a economia americana estava desacelerando, ok. Passou os 3 meses, a economia americana não desacelerou, a inflação não cedeu como se imaginava, e você reviu todas as expectativas de juros. Então, se você pegar a foto do juros nos Estados Unidos em 2024, não é uma reta, mas é para cima, basicamente, né? E esse juro mais alto acabou valorizando o índice dólar, a cesta de moedas. Então, se você pegar o DXY, lá, que é aquele índice contra várias moedas, ele se valorizou. Não foi diferente contra o real. Ele também se valorizou contra o real. O que aconteceu, e aí mais especificamente também no fator externo, geopolítico, né? Todo esse conflito entre Israel, Irã, Hamas, vai entrar o Hezbollah, não vai, o negócio vai escalar, não vai, acaba gerando uma incerteza, uma aversão a risco em nível global, e aí quando acontece, normalmente o mercado busca segurança do dólar, ien, franco, perfeito, e o ouro e prata, vai. Então, mais recentemente foi isso. E olhando internamente, a gente também ajudou, a gente foi botando mais tempero nesse caldeirão também, né? Intervenção estatal, sempre muito presente. É o dividendo da Petrobras, é o conselheiro da Vale que renuncia citando a interferência, é a eventual indicação do Guido Mantega para a Braskem, é o governo de novo na Eletrobras, e dá para ir, assim, não sei quem critica o Roberto Campos, que mais? E aí, intervenções estatal em geral, menor diferencial de juros, também, né? Assim, em 2023, o juro brasileiro estava lá em cima, começou a cair, né?
e o juro americano estava ainda subindo, o diferencial ainda foi 2022, 2023, um diferencial de juros muito gordo, atraindo capital para o Brasil. Esse diferencial de juros começa a minguar a partir do momento que a Selic começa a cair e o Fed Fund não cai, né? Então o diferencial de juros diminui bastante. Se você olhar focos e projeção do Banco Central americano, ele ia para 4 pontos percentuais, que é bem baixo historicamente. Então desincentiva você investir aqui no Brasil. O gringo vir investir aqui no Brasil. Tanto que a gente já viu uma saída de capital estrangeiro da nossa bolsa gigantesca desde o começo do ano, né? Me fugiu o número agora, 80 bilhões de reais. Eu acho que foi 70 e poucos, quase isso. Mas é um número bem expressivo. Né? E eu lembro também no ano passado, quando o mercado estava com aquela percepção de que a gente ia ter 5, 6, 7 cortes de juros esse ano. Muita gente colocou o preço do dólar, o preço justo do dólar lá para baixo. Os 4,20, 4,10. Isso, exatamente. E casas muito renomadas. Não, foi exatamente isso, assim. E aí, eu acho que a cereja do bolo foi que na semana passada o governo veio com uma proposta de revisar todo o arcabouço. Ele criou um arcabouço não faz nem um ano, e menos de um ano ele já está relativizando e jogando para baixo as metas de superávit, empurrando para frente. E por que isso é importante, né? Porque isso basicamente afere a questão fiscal, né? A questão de acerto de contas públicas. O governo vai gastar mais do que arrecada, consequentemente, para ele financiar isso, ele precisa concorrer pela poupança de todos. Concorrer com quem? Com as empresas. Né? Então ele concorre com as empresas que produzem algo, que desenvolvem algo, por essa poupança, porque ele precisa fechar suas contas. Então como que ele concorre isso? Oferecendo juros para você dar dinheiro emprestado para o governo. O problema é que quando isso continua acontecendo ano após ano, né, esse endividamento do governo que fica muito alto, você começa a duvidar, a questionar ou exigir cada vez juros maiores para você financiar esse agente que ele está endividado. Só que o mercado, obviamente, ele é muito rápido em fazer isso. Né? Então o governo anuncia isso, a curva de juros já embicou para cima, o dólar já ajusta. Tudo isso explica um pouco aí esse estresse que a gente viu no dólar, que chegou a bater quase 5,30. Perfeito. A questão é que isso sempre acontece. A questão é que sempre tem alguma coisa, ou é algum estresse interno, ou é algum estresse externo para o dólar. Pandemia, dólar salta. Grande crise financeira, o dólar salta. Eclosão da Rússia e Ucrânia, o dólar salta. A busca por um ativo mais seguro. Exatamente. Dos investidores. Né? E aí, junto a isso, quando não tem alguma coisa externa, tem alguma coisa interna, greve dos caminhoneiros, Wesley Day, o Roberto Jefferson que dá uns tiros na polícia e dá uma chacoalhada. Na época existia muito, o Bolsonaro brigou com o Paulo Guedes, meu Deus do céu. Entendeu? Sempre tem alguma coisa. Sempre tem e a gente se acostuma, a gente acha que isso é normal. Eu já vi a frase que o dólar não é volátil, quem é volátil é o real. Exato. Então... É verdade. E até você citou, né, bastante fator micro aqui do Brasil, mas lá nos Estados Unidos a gente também vai entrar em uma época eleitoral e a gente tem 2 candidatos ali já sendo cotados, que é o próprio Biden, né, buscando uma reeleição, e o Trump vindo ali para buscar um novo governo. Você acha que isso vai ter impacto também no preço do dólar? Em que sentido o Trump aumentar ali os impostos corporativos, isso vai ter algum impacto? Como que você enxerga essa eleição? Assim, primeiro, aparentemente são os dois, né? Ainda existe alguma possibilidade, já sempre tem aquelas teorias de conspiração de que o Biden eventualmente não vai vir, que pode vir alguém de última hora e tal, mas enfim, partindo do pressuposto vão ser os dois, vai ser uma eleição polarizada, muito aguerrida, com embate, provavelmente com debate fraco, especialmente do ponto de vista de economia, né? Os dois são ruins do ponto de vista fiscal, né, por diferentes motivos, mas até para dar um dado, a última vez que os Estados Unidos teve superávit nas suas contas num governo foi no governo do Bush Filho 1. O primeiro mandato dele, durante aquele primeiro mandato você teve, depois nunca mais. O Obama em nenhum momento, o Trump também não teve, e com o Biden muito menos, até porque depois o Obama você teve a crise financeira, depois você teve Covid, então foi basicamente governos gastando. Agora, só a quantidade de juros que o governo americano tem que pagar por ano para os investidores, aí para conseguir cobrir essa dívida um pouquinho longe, né? Então, assim, isso é ruim. Obviamente que são plataformas diferentes. Agora, eu acho que uma coisa que eu achei importante para o investidor brasileiro, eu tenho uma coluna que eu escrevo toda semana lá no Insights Avenue, no site da Avenue,
ou nas minhas redes sociais, eu estou sempre também divulgando, comentando e tentando explicar isso, porque é uma forma de eu estar lá em Miami e estar perto, né, das pessoas, então eu uso muitas redes sociais para isso. Inclusive o Will é top voice do LinkedIn. Pois é, descobri isso. Eu nem sabia, esses dias alguém falou, o Lee virou top voice, eu falei, acho que eu sou esse negócio aí também. Alguém mandou. Eu tô sempre postando coisa lá no LinkedIn. E aí, só que assim, quando você vai ver, é que a gente pensa com a cabeça do Brasil, é óbvio, a eleição é super importante, caramba, vai afetar o mercado. Não é bem assim nos Estados Unidos, essa que é a verdade. Se você pegar o S&P ali, você não vê grande influência da eleição, essa que é a verdade. Assim, eventualmente, 1 ou 2 meses que antecedem a eleição, você tem um pouco mais de volatilidade. No mês de outubro ali, tradicionalmente é um mês volátil mesmo, setembro e outubro ali fica um pouco mais volátil, mas você não vê assim, o candidato republicano é melhor, o candidato democrata é pior. Não, mas depende também do Congresso, do Senado, né, se vai ter onda azul. Variáveis aí, né? A verdade é que não, assim, a médio e longo prazo essas coisas não são tão importantes, não influenciam tanto o mercado de renda variável, nem o mercado de bons. Especificamente setores, eventualmente, você tem uma expectativa, o Trump apoiar mais o setor de economia tradicional, setor de petróleo, o Biden fomentou energia renovável, mas é pontual. Tá? Em geral, para a economia, a verdade é que assim, a economia americana se mostrou dinâmica o suficiente para atravessar diferentes presidentes com suas diferentes visões. Talvez muita gente não se lembre, mas eu citei o Bush filho, né? Ele era muito criticado, né? Como um cara que não muito inteligente, digamos assim, naquela época. Eu lembro que tinha até umas caricaturas dele com orelha de burro, né? O Clinton também, apesar de ter passado por toda uma história de crescimento econômico muito forte nos Estados Unidos, também tinha suas críticas ao governo dele. Então todos os governos tiveram as suas críticas, né? E a despeito de tudo isso, a Coca-Cola, só para citar um nome, paga dividendos de forma ininterrupta há mais de 30 anos. Tem empresas de governo, né? Tem empresas que pagam dividendos há 50 anos, 90 anos. Dividend Kings. Exato, que atravessaram presidentes, que atravessaram guerras, que atravessaram cenários de juros muito piores, inflação muito piores. Então, assim, você vê o poder do longo prazo, de fato, acontecendo lá. Pelo menos no mercado você viu isso. Super legal. Eu acho que a gente pode até, de certa forma, trazer isso aqui para o Brasil, né? Independente do resultado de eleição, nos últimos anos, pelo menos salvo ali nos últimos 3 anos que a gente teve Covid e tudo mais, aí a bolsa ficou uma loucura, no geral a bolsa vai para cima. Eu acho que o que traz muito mais volatilidade no curto prazo é esse sentimento de incerteza. Que, puxa, e agora? O que vai acontecer? Exato. Como você comentou, né? Talvez a gente aqui fique mais do que a bolsa sempre caindo. Não, e esse é até um ponto importante, você falou de incerteza, que até essa eleição, apesar, assim, claro, você tem muita incerteza no mundo, a verdade é que assim, o Biden ele é o atual presidente, já sabe mais ou menos o que esperar, né, o que ele fez, e o Trump já foi presidente. Né? O Trump ele falou que ia fazer o muro, que ele ia fazer isso, aquilo, ele não conseguiu. Bastante. Ele fala bastante, exato, e não conseguiu. O que ele fez de fato? Assim, ele baixou imposto, de fato, isso ele fez. Mas ele não construiu o muro e tal. Então, assim, eu acho que, do ponto de vista de incerteza, obviamente que eles vão falar muita coisa, isso vai gerar uma volatilidade ali naqueles dias, mas a verdade é que eles já não são tão novidade, nem um pouco, né? Não só pela idade que são mais velhos, mas eles não são novidade, de fato, para o mercado. E nisso, assim, você deveria até ter menos incerteza, né? Trump já não é mais tão outlier, né? Como ele era. Faz sentido. Faz sentido. Agora, Will, antes de a gente falar um pouco mais de dados, especificamente, eu queria escutar de você, rapidamente, o que vocês, como o Avenue mesmo, enxerga algum sentido de proteção para esse corte de juros que está sendo adiado a cada reunião. Antes a gente tinha expectativa de junho, agora já está julho, aí já foi para setembro, novembro, enfim, e tem algumas casas que inclusive falam de que nem vão cortar juros esse ano. Então falando de incerteza, né? Sim. Acho que não tem incerteza maior nesse momento do que quando os Estados Unidos, quando o Fed vai de fato fazer o primeiro corte de juros. No cenário de buscar proteção, né? Se o juro segue forte nos Estados Unidos, enfraquece aquele call de dólar fraco, né? Perdão da redundância, né? Mas a ideia do dólar fraco, que muita gente colocava,
porque o dólar enfraqueceria no mundo com menor crescimento econômico e juro para baixo. Bom, se isso não acontece, o dólar permanece forte, né? E talvez esperar que o dólar vá para 4,50 é wishful thoughts, assim, é você realmente ficar torcendo, né? Na esperança. É muito difícil isso acontecer. Agora, sobre câmbio especificamente, as pessoas prestam muita atenção na cotação do dólar, mas se esquecem que tão importante quanto a cotação do dólar é o que você faz com os dólares uma vez que você tenha dólares. Se você botar no colchão, realmente é um problema, porque a inflação existe e a inflação vai estar comendo o poder de compra dos teus dólares. Agora, quando você investe, se você compra hoje e trava uma taxa num bond é um título de renda fixa, 3 anos, ganhando 5% ou 6%, que é possível hoje em dia, com a Treasury vai próxima a isso, o teu compounding disso vai em 3 anos, o quanto que você conseguiu gerar de valor após 3 anos, 15% a 20%, né? A grosso modo. Então, assim, para você perder dinheiro em real, né, você tem que olhar, bom, fez o câmbio hoje a 5, por exemplo, investiu e daqui 3 anos você ganhou 20% ao todo nesse teu bruto, né? Nesse teu investimento. Se daqui 3 anos o real tivesse valorizado mais que isso, aí você saiu no 0 a 0 e começou a perder dinheiro. Então é 20% para baixo. Então se a gente está falando em 5, a gente está falando 50 centavos, é o real daqui 3 anos estar a 4 para 1. Aí as pessoas já começam, daqui 3 anos o real a 4 é difícil, hein? Difícil. Normalmente a percepção é essa. Então assim, cara, então é um baita negócio você fazer isso hoje, porque a probabilidade de você realmente perder dinheiro parece baixa, assim, né? É só uma outra forma que a pessoa pensa só no 5 agora, mas é 5 agora, mas talvez o composto disso, 15% a 20% em 3 anos, e daqui 3 anos quanto que pode estar o dólar, né? É engraçado que até puxando o que você comentou no início, né, as pessoas elas sempre ficam descontentes com o preço que ela está pagando no dólar, mas elas sempre também sabem que não vai estar custando menos do que isso daqui 3, 5, 10 anos. É um conflito ali de... Tem uma anedota que a gente usa que é assim, se você acha, beleza, você acha o dólar caro, então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma mala, a gente pensa em investimento a médio e longo prazo, né? Não para um mês. Você pensa, você vai investir numa casa, você não vai comprar a casa e vender no mês que vem, né? Você vai, sei lá, investir numa empresa também, você não vai investir na empresa e tirar o dinheiro daqui 1 mês. Você vai, 5 anos, daqui 5 anos eu vou vender essa casa. Ok, beleza. Então tá bom. Numa maleta tem $1 milhão e na outra maleta tem... vamos botar agora 5 milhões e 300 mil reais, para ficar mais bem igual ou parecido, né? 5 e 20, vai. Você só pode abrir essa maleta daqui 5 anos. Qual maleta você escolhe? A de 5 milhões e 200 de real ou a de $1 milhão? Se você escolher $1 milhão, o dólar não está tão caro assim. Em palestra até brinco. Beleza, então vamos dar um chorinho, 6 milhões de reais e $1 milhão. Só que você só pode abrir daqui 5 anos. Qual que você escolhe? A grande maioria escolhe $1 milhão. Então, assim, se você escolher $1 milhão, cara, o dólar tá barato. Ele não tá caro para você, né? Porque essa é a cabeça de investimento. Fora o que eu falei, né? Do composto, que você pega esse dinheiro e bota ele para trabalhar. Eu citei o exemplo da renda fixa. Se você usar o exemplo da renda variável, é sempre variável, mas nos últimos 20 anos, tá? A média de retorno do S&P foi algo em torno de 10%. Então, eu tô falando de dólar mais 10 por ano. Claro, teve ano de 22 foi menos 20, mas depois teve outro ano que foi mais 40. Na média 10%, você está falando de dólar mais 10. Não é nada mal, dólar mais 10. Hoje você tem renda fixa pagando dólar mais 5, que é parecido com o IPCA mais 5 que você tem. Então é só a diversificação e fugir um pouco do risco também da geografia ou de outras coisas que eventualmente poderiam acontecer aqui, né? É verdade. Inclusive... Eu sempre gosto de brincar quando eu entro nesse tema, porque como a gente estava comentando no começo, né, quando a gente fala de investir aqui no Brasil, poxa, é até um viés cognitivo, né? A gente conhece muito o Brasil, então só quer colocar o dinheiro aqui, mas quando a gente olha para fora, o investimento no Brasil é aquele investimento de risco do gringo, aquele pequeno portfólio, pequeno percentual do portfólio que vai ser alocado na carteira. É um comparativo interessante de se fazer. E quando ele ouve falar e fixa aquela informação na cabeça, né? Então a gente tá falando da Guatemala. Pode passar na TV que tem um ótimo investimento na Guatemala, que amanhã a gente pode esquecer isso, ou enfim, a Guatemala. Não vou tentar, não. Melhor ficar ali na Apple, Microsoft, né? E até, puxando a Apple, Microsoft, a gente viu o S&P também empurrando no ano passado por conta das
das big techs ali. E você vê isso impactando a economia real de alguma forma, algum ganho de produtividade, alguma vertente que a gente olha que realmente a AI está começando a fazer diferença no mundo real ali das coisas. Não, eu diria que já esse primeiro momento da inteligência artificial do que a gente tem visto é muito você pavimentar, né? Que nem você constrói uma estrada, né? Fica meio às vezes invisível, assim, você não consegue ver, né? Mas para você criar modelos, executar modelos, desenvolver coisas em inteligência artificial, você precisa de armazenamento na nuvem e você precisa de processamento, né? Capacidade de processamento. Não é à toa que quem vem performando muito bem é a NVIDIA, que faz o processador, e a Amazon e Microsoft e Google, que tem quem armazena as coisas para você conseguir fazer isso, né? Fora que a Microsoft tem o ChatGPT, a Google vem desenvolvendo o seu próprio e tal. Perfeito. Mas é muito essa infra, né, nesse primeiro momento. E a partir disso, né, num segundo momento, as empresas começam a se beneficiar disso. O Microsoft, o Copilot deles lá já vem trazendo várias melhorias nesse sentido. Então, tanto para a área jurídica, folha de pagamento, muitos trabalhos manuais ou de conferência ou de coisas que têm que ser feitas, hoje cada vez mais com inteligência artificial você vai conseguir dinamizar isso e você vai gerar eficiência de custo para as empresas. Eu acho que assim, ainda muito no começo. Eu acho que a gente ainda está muito pavimentando esse negócio, né? Criando o poste onde vai passar a energia, sabe? Eu acho que ainda tem bastante. Tanto é que quem olha mais o setor de chips fala, a NVIDIA agora está surfando, mas a Intel já vem com vários chips para inteligência artificial, a AMD também. E aí não precisa ser só o chip mais potente, né? Porque você tem empresas que vão precisar realmente da maior potência para desenvolver alguma coisa muito fora da curva. Você tem aquela empresa que, cara, eu preciso desenvolver aqui uma inteligência, mas ela não é a inteligência da NASA, né, para resolver meus problemas. E aí, eventualmente, um chip mais simples, e eu acho que porque eu tô viesado aqui porque eu acabei escutando um podcast falando um pouco sobre a Intel, né? A Intel perdeu um pouco o bonde, né? Alguns bondes, né? Ela perdeu esse bonde da inteligência artificial e já tinha perdido o bonde do mobile, né? Ela ficou muito no computador, né? Sim. Mas ela vem atrás, ela pegou agora alguns recursos do Bill Act que passou aí para financiar a produção de chips nos Estados Unidos, para tentar ir atrás e desenvolver esses chips. Ela não precisa competir com a NVIDIA, mas ela pode ter um chip tão bom quanto, só que um pouco mais barato, e vai ter público para isso, que até então não tinha, mas que a partir do momento que mais e mais empresas queiram e descubram, peraí, tem como eu fazer de um jeito diferente e usar a inteligência artificial para melhorar isso aqui? Tem. E não precisa ser o chip super caro da NVIDIA, você consegue comprar uma coisa mais em conta e desenvolver isso. Faz o mesmo trabalho. Exato. Então algumas empresas, a Intel já vem se posicionando talvez um pouco mais para isso, entendeu? Então acho que assim, ainda tá muito no começo, assim, ainda bem incipiente mesmo. Entendi, mas bom, agora que aproveitando o gancho que o Vini perguntou, conta pra gente, Will, vocês, dentro da Avenue hoje, o que vocês já implementaram de inteligência artificial ou querem implementar, caso ainda não tenham? Como é que tá isso dentro da cozinha ali de vocês? Não, a gente já vem usando, sim, especialmente para potencializar, e acho que um dos focos atuais da Avenue, depois a gente criar você conseguir ir lá comprar ação rápido e fácil, a gente aumentou a plataforma, tem fundos, tem bonds, tem mais coisas, tem banking, beleza, mas as pessoas precisam de assessoramento. Passa por vocês, como que é o trabalho de vocês, o dia a dia aqui de vocês, por isso que a gente está aqui conversando. E esse assessoramento é desde o conhecimento, às vezes é ajudar na questão do imposto, é ajudar numa alocação, é ajudar a entender a realidade da família e pensar também que, especialmente quando você olha para fora, offshore, você tem que pensar no tributário, né? Você tem que pensar um pouco na questão fiscal, como é que você otimiza isso. Mas cada vez mais de como a gente assessora os clientes a montar suas posições, suas carteiras e carregarem isso ao longo do tempo e gerar esse efeito composto de longo prazo. E aí como é que você faz isso, né? Você cria algumas ferramentas que permitem, por exemplo, a um banker ou a um assessor da Avenue conseguir atender uma gama maior de clientes. Legal. Então a gente já vem testando ali na cozinha algumas coisas que, poxa, você cria um relatório de carteira mais personalizado, onde você
pode gerar, inclusive, um texto personalizado a partir das respostas do suitability dessa pessoa. Pô, você disse que precisa de liquidez, então por isso a gente acha que esse fundo aqui pode ser interessante para você. E isso tudo vai sendo gerado já quase que por uma inteligência artificial e facilita a vida de quem está lá na ponta atendendo o cliente, né? Facilita dos dois lados, na verdade, né? Do cliente Exato. que recebe essa experiência personalizada para ele, exclusiva, basicamente, e para outra ponta que tá ajudando. Cara, isso é muito legal. Pô, Pro banker ele ajuda a massificar, é um ganho Isso, de produtividade Total. absurdo. O cara não consegue atender muita gente, né? E ali, eventualmente, a inteligência artificial pode dar essa escala para ele, né? Super legal. Acho que isso é um assunto que tá muito quente, a gente comenta muito aqui, Exato. tentando Legal. entender como que a gente consegue implementar isso para atendimento de cliente, para ganho de escala, de fato, para criação de relatórios. Automação dos nossos próprios processos, Uhum. né? Porque é isso, são 100 braços ali dentro de um algoritmo te ajudando a fazer uma função que você fazia às vezes todos os dias. Exato, essa é a ideia, é exatamente isso. Tem bastante coisa para desenvolver, né? E assim, a partir do momento que a tecnologia também vai melhorando, acho que dá para fazer. O céu é o limite, né? O céu é o limite, é isso mesmo. A estrada ainda está sendo pavimentada, né? A lojinha está sendo montada ainda para a gente entrar nela e escolher o serviço que mais faz sentido ali pro. Exato, exatamente. Legal. Will, a gente tinha comentado agora há pouco sobre que a gente ia falar de dados econômicos, apesar de já estarmos encaminhando para os minutos finais aqui do nosso papo. Nosso querido Vini comentou comigo antes do podcast que ele tinha uma pergunta para você que estava guardada ali. Então, Vini, manda bala. Bom, Will, basicamente a gente viu ao longo dos últimos 20 anos os REITs performando super bem, o mercado imobiliário norte-americano é super resiliente, já passou por diversas crises e continuou de pé. Só que no ano passado o S&P descolou bastante dessas empresas e por mais que às vezes a resposta pareça óbvia, né? Uma é fabricante de chip, a outra é dona de um tijolo, eu queria entender com mais profundidade o quanto que os juros impacta isso, quanto que esse adiamento do corte de juros impacta essa classe de ativo e como que a gente consegue traduzir isso para o investidor que sempre olhou aquela classe performando super bem e hoje vê talvez uma certa morosidade nisso. Claro. Não, eu acho que tu já deu o tom ali, é juros, essencialmente juros. Também... Falando de novo do Insights Avenue, a gente sempre tenta escrever coisas que surgem exatamente desses questionamentos assim, de vocês, do público geral. REITs e Small Caps. São duas classes de ativos que vêm performando muito mal. Daria para colocar na conta Value ainda, Value versus Growth, né? Aquela tradicional. Mas aí eu acho que é uma discussão até quase que, não diria mais filosófica, mas enfim, tem uma discussão à parte. Mas REITs e Small Caps, de fato, têm sofrido muito por conta dos juros. Essencialmente, tá? É uma classe de ativos são duas classes de ativos que são extremamente correlacionadas com juros, tá? E que até são correlacionadas entre si, REITs e Small Caps, tá? Se você tem uma carteira cheia de REITs e Small Caps, provavelmente a tua diversificação não é muito boa, né? Agora, se você tem, sei lá, Nasdaq, ou Big Techs e REIT, ok, você tem duas coisas que são relativamente descorrelacionadas. Aí é verdade que os REITs não estão performando bem, mas as Big Techs performaram. Isso é descorrelação também, né? Perfeito. Ou se você tem Big Techs e Small Caps. Também, de novo, as Small Caps não performaram bem, mas as Big Techs sim. Tem muita gente que defende que esticou a corda, né? E que essa discrepância de valuation, diferença de performance, ela vai... Para quem acredita que de retorno à média, né? Aquela teoria de retorno, as coisas retornam à média. Sim, de fato, você teria uma simetria muito maior em REITs e Small Caps do que Big Techs. Tá? Mas tem sido assim já há alguns anos e tem dado errado. Tá? Eu diria que o principal vetor foi juros, que quando você olha os últimos 20 anos para trás, você pegou um momento de subida de juros até 2007 e depois só juro baixo durante muito tempo. E isso foi bom para o segmento imobiliário. A crise financeira deu uma chacoalhada nas coisas, mas ajudou a profissionalizar, a regular, a tirar excessos, a meio que limpar, de certa forma, o setor, e também foi bom para o mercado imobiliário. Então, de fato, os REITs, você pega histórico de 20 anos, performaram muito bem. Mas nos últimos 3 não estão. O S&P está nas máximas, o Nasdaq está nas máximas, os REITs estão uns 20% ou 30% das máximas, no mínimo. Tá? Eu diria que principalmente por conta de juros. Juros afeta tanto na parte da oferta quanto da demanda. Né? Para você construir um novo prédio, você não vai botar todo o seu capital. Da mesma forma que você compra uma casa, você dá 10% de entrada e financia o resto. Os REITs, eles operam muito alavancados nos Estados Unidos, é normal. E para você operar alavancado, você precisa de juros. E o juro hoje está caro, isso não é bom. A ótica também da demanda é a mesma coisa. Hoje, assim, especialmente em residenciais, o cara está lá com uma mortgage
fixa em 3% ao ano durante 30 anos. Ele não vai querer trocar de casa, Não fazer vai. um outro financiamento. Então o mercado ele trava um pouco. Então é isso que hoje o mercado vive. Agora, um ponto importante para quem está nos ouvindo é que você pega ali novembro e dezembro, o juro embicou para baixo nos Estados Unidos, os REITs bateram o Nasdaq. Ali naquela janelinha, é uma janelinha, é verdade, mas é uma amostra de como os juros são potentes para esses dois. Se você pegar as small caps, é numa janelinha bem específica, ele é final de outubro até fim de 23 no máximo, né? Que é quando os juros saem dos 5 nos Estados Unidos, vem caindo, os juros de 10 anos. Cara, os REITs na média subiram 20% em 2 meses. E aí teve REIT que subiu 40%, 50%. Então, assim, é para você ver como esse negócio é inflexionar. Tipo mola, né? Que está comprimida ali. Em algum momento, pode ser que esse negócio solte. Esse ano, mudaram as expectativas de juros. Os REITs estão performando mal de novo. O lado positivo, para quem gosta de investimento imobiliário, é que hoje não é difícil você achar um REIT, seja de galpão, tijolo, enfim, do que você imaginar lá, que te pague 5% de yield, que é o que uma Treasury quase te paga, mas que tem aquele apelo eventualmente da cota se valorizar, né? Do ganho de capital, que a Treasury é mais pela marcação ao mercado, que é mais limitada. Então você tem o mesmo yield, e se você tiver um pouco de paciência, talvez você possa ter um ganho maior nos REITs. Então eu diria que é essencialmente por conta de juros é que tem sido aí um vetor bem relevante para esse mercado. Inclusive, um dado super legal para quem tiver curiosidade é o número de vendas de casas novas e usadas. Né? O Will saiu recentemente, eu não me lembro qual dos dois era, a expectativa era de queda de 1%, caiu 15% ou algo próximo disso. Então isso mostra exatamente tudo prática, isso. Né? O que o trouxe. Exato. Cara, você tem um financiamento de 3, você não vai querer fazer um novo financiamento para pagar 6. Não, tem um dado que saiu semana passada que a taxa média de mortgage nos Estados Unidos é 3,5. A média? A média. Bem abaixo. A taxa hoje de mortgage é 7. Nossa. Então é exatamente metade do que você tem de taxa hoje. Então a média tá todo mundo travado nesses 3. Tem gente que travou menos, tem gente que travou um pouco mais, mas 13,5 de média. E eventualmente teria que trocar hoje para uma mortgage de 7% ao ano, o que faz com que a prestação fique muito mais cara e já não cabe tanto tão bem no orçamento. Né? Então foi o preço do imóvel, subiu mais, a mortgage subiu, putz, eu vou trocar de casa e não consigo ir para aquela casa melhor, porque a prestação fica... Se fosse a 3 eu conseguiria, mas a 7 eu não consigo ir para aquela casa, então o cara não troca. Isso mesmo. E aí no fim fica quase que uma bola de neve, né? Exato. Quem já tem uma casa não vai querer sair dela, quem quer vender não tem comprador. Exato. E aí no fim fica essa bagunça inteira, os REITs acabam... E acontece o que acontece com a classe de tipo. Exatamente. Exato. Perfeita explicação. Boa, respondido o que estava guardado, Vini. Matou minha dúvida. Bom, Will, a gente já está se encaminhando aqui para os momentos finais do nosso podcast. Antes de a gente fazer aqui dar o tchau, eu queria que, poxa, você deixasse aberto aqui o convite para o público, claro, para suas redes sociais, onde que eles conseguem te encontrar, onde que eles conseguem ter mais informações sobre a Avenue, enfim, como que eles encontram vocês? Tá certo. Então, convido vocês, pessoal, a me seguirem nas redes sociais. Meu arroba é @willcastroalves. Eu sempre muito presente no Instagram. Tento estar presente ali no Twitter também, no LinkedIn. Não é tão simples, obviamente, no dia a dia, correndo para lá e para cá, mas a gente tenta estar presente ali, responder perguntas. E eu acho que as redes sociais hoje são uma ferramenta super importante, né, para a gente se aproximar mesmo. E também as redes sociais da Avenue, a gente sempre posta muito conteúdo, tem muito material institucional para você conhecer e entender quem é a Avenue. Avenue de Avenida, avenue.us, o site também, e Avenue no Instagram. Show demais, show demais. Então, poxa, Will, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vini, você agradeço, também. Vocês dois, papo. Sempre super bem-vindos. Obrigado, gente. E para você que quer que a gente, gostaria que a gente continue trazendo esses convidados de peso e quer que a gente consiga financiar uma viagem como essa, que foi a do Will dos Estados Unidos para cá, só para gravar o podcast, se inscreva no nosso canal, deixe seu like para que você não perca nenhum próximo podcast, nenhum vídeo e até a próxima. Obrigado.